Convidar os irmãos a abrirem as Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 11 e o verso 1. Os irmãos acharam? Quem quiser pode acompanhar no telão. E a palavra de Deus diz assim: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Os irmãos podem assentar. Para quem estava aqui desde o início, viu o pastor abrindo o culto com essa frase, com esse versículo, amém? E para a gente entrar na palavra, eu preciso contextualizar um pouco quando foi que Paulo falou esse assunto, à igreja de Corinto. O apóstolo Paulo, ele tinha um encargo apostólico, então a função dele era ser um missionário, a função dele era fazer com que o reino de Deus estivesse sendo expandido, Então o apóstolo Paulo, ele viajava, ele fazia viagens missionárias, ao longo da sua carreira, ao longo da sua trajetória cristã, ele fez 3 viagens missionárias. E digamos que o apóstolo Paulo estivesse aqui hoje, ele iria então chegar na cidade de Novo Hamburgo, estabelecer a igreja ali, pregar o evangelho nas praças, nas casas, ele não iria alugar um prédio como esse, a igreja seria nas casas. Então o apóstolo Paulo, ele permanecia numa cidade durante 6 meses, 1 ano, o tempo que fosse necessário, até que ele encontrasse um cristão maduro, até que ele encontrasse um verdadeiro líder para que deixasse, tomando conta daquela igreja, daqueles irmãos, para que ele avançasse. Sendo assim, o apóstolo Paulo ia para a próxima cidade, digamos, ele ia para Porto Alegre, a nossa capital aqui, O apóstolo Paulo, ele era um estrategista, Então ele procurava lugares onde tinha bastante população, onde era fácil acesso. E o pessoal aqui de Novo Hamburgo começava a espalhar o evangelho, até chegar em determinadas cidades e determinadas regiões. Feito isso, o apóstolo Paulo fazia o próximo passo, ele ia para São Paulo, ficava lá mais um período, treinava líderes e assim ele ia para o Nordeste, até que a palavra fosse disseminada, fosse espalhada e o reino de Deus ele avançasse. Aleluia! E a cidade de Corinto, a cidade de Coríntios, era uma cidade gentia, Era longe de Israel, não pertencia ao povo judeu. Então, a maneira de Paulo falar com eles é mais ou menos assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, Eles eram gentios, Eles estavam longe de Jerusalém, longe da Judéia, então eles não conheciam Jesus, A cidade de Corinto, ela era fortemente estabelecida através do comércio, porque era uma cidade onde tinha um porto, então ali havia muitos navios, o comércio era fortemente a fonte de renda deles, E mais ou menos 55 anos após Cristo ter nascido, morrido, crucificado e ressuscitado, foi que Paulo escreveu, E Jesus Cristo, ele morreu aproximadamente com 33 anos, ressuscitou, está vivo, amém? E então, mais ou menos 20 anos após a morte de Jesus, que Paulo, ele vem falar com os irmãos, de Corinto. Então, não é como hoje, que nós temos a internet, que facilita a informação chegar mais longe, mais rapidamente. Naquela época, o que acontecia? Eram enviados mensageiros, Esses mensageiros, quando Paulo estava em determinada cidade, ele já estava lá no Nordeste, ele ficava sabendo que aqui em Novo Hamburgo, o pessoal começava a fazer umas coisas que não estavam de acordo, com aquilo que ele havia ensinado. Aí então o que ele fazia? Ele escrevia uma carta, e essa carta ele enviava por mensageiros para a igreja de Novo Hamburgo, para a igreja de Novo Hamburgo ler, e começar a parar com aquelas coisas que ele não tinha ensinado. Amém? Então era mais ou menos assim que funcionava a carta. Por quê, meus irmãos? Não sei se vocês fazem pergunta para o texto. Por que Paulo ele não pergunta assim, irmãos, vocês têm que ser imitadores de Jesus? Mas ele fala, vocês têm que ser meus imitadores como eu sou de Jesus. Então,
povo ali de Corinto, ele não conhecia, não fazia ideia que Jesus fez milagres, que Jesus realizou curas. Então a forma de Paulo falar com os gentios era dessa maneira: vocês têm que imitar a mim, né, porque eu imito a Cristo. Então essa foi uma forma que ele estabeleceu para ter um fácil entendimento daqueles irmãos, para que a mensagem estivesse sido, né, proclamada com mais facilidade e que ela estivesse sendo crescida cada dia, né? E não é muito difícil a gente imaginar, né? Se a gente for parar para analisar o perfil das pessoas que Jesus escolheu, né? Jesus, ele montou um time com 12 apóstolos, e se a gente for analisar o perfil de cada um, são pessoas, né, totalmente parecidas, né, ou iguais a nós, com muitos problemas, né, com muitas limitações. Então Jesus, ele escolhe pessoas simples, ele escolhe pessoas fracas, ele escolhe pessoas que não são capazes, não têm a capacidade, né, de estar fazendo a obra de Deus. Então Jesus, ele monta o seu timezinho, né? E se a gente for parar para analisar, um dos primeiros discípulos, né, que foi Pedro, Pedro foi um cara extremamente teimoso, né? Jesus encontra ele pescando e ele diz para Jesus: ô Jesus, eu sou pescador, como é que tu vem me dizer como é que eu tenho que fazer meu serviço? Né? Mas ele confiou, né? Jesus mandou ele jogar a rede para um lado, ele jogou a rede para o lado, né, e teve a pesca maravilhosa, né? Então ele abandona o barco, né, ele começa a seguir Jesus, mas as rateadas de Pedro não param ali, né? Certo momento ele nega Jesus 3 vezes, né? Uma serva lá que não tinha assim, né, tanta influência, diz que ele andava com a seita, que era o caminho, e Pedro diz: não, nunca vi esse Jesus aí, capaz, eu nunca andei com ele, né? Você está falando aí uma bobagem, né? Jesus oferece para lavar os pés de Pedro, Pedro diz que não, né? E por aí vai, muitas coisas que Pedro, ele acaba rateando, né? E acabando assim o evangelho, lá em Atos, ele está na casa de Cornélio, e ele sobe até a laje de Cornélio, né, para orar. E nesse momento ele recebe uma visão, né? Ele recebe uma visão, e nessa visão ele vê um lençol com diversos animais, porco, aves, todos os animais que os judeus não poderiam estar comendo. E a voz de Deus, Deus fala para ele: Pedro, pode matar e pode comer. E Pedro, teimoso, vai lá e diz: não, eu sou judeu, capaz que eu vou estar comendo isso aí, né? Eu não vou estar me alimentando disso. Pedro, não diz aquilo que é impuro, aquilo que eu purifiquei. Então Pedro, ele não ficou contente em teimar só com Jesus, ele teve que teimar com Deus também. Aí a gente vai vendo o perfil dos discípulos, né? Tinham 2 irmãos, João e Tiago. João e Tiago, eles estavam indo para uma cidade, né? Jesus enviou eles à frente, que era para Samaria, e o pessoal não recebeu eles muito bem. Aí Jesus chega, eles dizem assim: o pessoal aí não curtiu a nossa cara. O senhor quer que a gente manda descer fogo do céu? Então, irmãos, eles eram homens sanguinários, eles eram homens ruins. Esses mesmos irmãos, eles chegam e perguntam entre eles ali: ô galera, quem será de nós aqui é o maior? Quem será de nós aqui vai sentar à direita? Quem será que vai sentar à esquerda? Então, irmãos, era uma competitividade muito grande entre os discípulos. Eles eram pessoas normais, eles eram pessoas que erram igual a mim e a você. Amém? Por que eu estou falando tudo isso? Porque Jesus escolheu pessoas simples para serem imitadores dele. Eu e você temos toda a capacidade de ser imitador de Jesus. Amém? Tomé, Jesus ressuscitou, está lá com a galera reunida, e Tomé diz: não pode ser tu, Jesus, deixa eu ver aí os furos da tua mão. Então, quem aqui de nós já recebeu promessa de Deus e não acreditou naquilo que foi liberado sobre nós? Muitas vezes nós estamos igual Tomé, a gente tem que ver para crer, né? A palavra foi liberada, né? A gente está posicionado em direção à palavra, mas a gente não viu, a gente acha que não vai acontecer. Então, muitas vezes, nós somos Pedros, nós somos os Tomés, né? E por aí vai, irmãos. Eu estou falando tudo isso para que você entenda
que para ser imitador de Jesus, eu e você conseguimos muito bem. Por quê? Porque nós somos falhos, nós somos pecadores e nós não valemos nada, né? Se não fosse a graça de Jesus, nós não merecíamos estar aqui. Então, eu e você estamos no time. Quem quer se alistar no time de Jesus aí, levanta a mão. Aleluia, glórias a Deus. Eu também quero fazer parte. Judas traiu Jesus, né? Mateus era um cobrador de imposto. Mateus, ele era ali digamos, Mateus era brasileiro e Roma invadiu o Brasil e dominava o Brasil, né? Então Mateus, ele vinha aqui e roubava nosso dinheiro, ele cobrava imposto. Isso era considerado um traidor. Então o pior serviço que tivesse para um brasileiro fazer era Mateus que fazia. Ele ia lá na casa do Everton, cobrava os impostos do Everton. Ele ia lá na casa do Dani e cobrava os impostos do Dani. Então ele era considerado, né, um traidor da nação. Por quê? Porque ele estava trabalhando para Roma, morando no Brasil. E para aquele povo isso era extremamente errado. Eles não poderiam estar fazendo isso. E teve 2 caras que puderam ter tido a oportunidade, né, de ser do time de Jesus. Um deles, creio que um cara muito bom, né? Jesus até diz, não, eu o amei, né? Que era o jovem rico. O jovem rico chega até Jesus e diz, não, Senhor, né? Eu sou crente desde pequenininho, frequentava escola bíblica, né? Quando eu cresci, eu comecei a tocar na banda, né? Eu cuidava os carros lá na frente da igreja. Então, o jovem rico, né? Ele foi um homem que teve a oportunidade, né, de ser do time de Jesus, mas Jesus, ele diz, vai e vende tudo que tu tens e dê aos pobres. E muitas vezes eu e você estamos como esse jovem rico, né? Nós estamos apenas focados nas coisas da terra, né? Às vezes nós estamos apenas focados num carro melhor, numa casa melhor. Isso tudo que eu estou falando não é pecado, irmãos. Deus tem o melhor para mim e para você. Deus tem uma casa boa para você. Deus tem um emprego bom para você. Deus tem coisas boas para mim e para você. Amém? Mas às vezes a gente tem que botar na ponta da balança, né? Se Jesus está indo para cá, eu vou ser abençoado, aleluia, glória a Deus. Mas se Jesus está indo para lá, e lá tem um emprego que eu vou ganhar menos, mas eu vou ter mais tempo com a minha família, eu vou ter mais tempo de vir na igreja, é aqui que eu quero estar. Eu quero estar onde Jesus está, irmãos. Às vezes o menos com Jesus é mais. Então nós temos que ter esse entendimento, nós temos que ter essa percepção, né, para estar exatamente no local onde Deus, onde Jesus quer que a gente está. Amém? E a gente pensa, mas por que será, né, que Jesus escolheu esses homens? Né? Eu talvez seria um cristão melhor, a gente pensa, se eu tivesse igual Pedro lá andando com Jesus frente a frente, dormindo com Jesus, vendo, né, os milagres que Jesus fez. A gente pensa, eu pensei, eu queria ser Pedro assim para, né, dormir com o mestre, conversar com ele. Mas irmãos, Jesus, ele morreu, né? Ele disse que iria preparar muitas moradas, mas que ele não nos deixaria só, que ele enviaria um consolador. Amém? E quando aquele véu foi rasgado de cima a baixo, eu e você ganhamos livre acesso a todo momento estar em comunhão com Deus. Então, Jesus, ele poderia estar naquele momento somente naquela cidade onde ele estava, né? Ele não poderia estar lá, estar aqui no Brasil, estar no Equador, estar na África. Hoje, com o Espírito Santo, ele consegue estar em todos os lugares, irmãos. Então, eu e você somos privilegiados porque nós podemos estar com Jesus em todo o tempo. Né? Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Amém? Então, nós somos privilegiados. Você pode dar um glória a Deus por isso? Amém? E tem algumas características que os imitadores de Jesus, eles têm, né? A primeira delas ali que eu identifiquei, que o Senhor colocou no meu coração, né? Que ele tem que ser manso e humilde, né? O Senhor diz, por que a gente tem que ser manso e humilde? A própria palavra diz, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde, né? Eu não sei, você entrou por essa porta hoje, eu não sei qual que é a dificuldade, eu não sei o que você está passando, mas Jesus diz, larga sobre mim, né, o seu fardo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
Então eu não sei o que está te incomodando, eu não sei qual que é a área da sua vida que você precisa, né, de um milagre. Mas nós estamos numa quarta-feira de milagre e aquele que pode todas as coisas, ele está aqui. Uma característica, uma personalidade da pessoa. Eu nasci assim brabão, vou ser brabão o resto da vida, né? Eu nasci assim reinento, vou ser reinento o resto da vida. Irmãos, a gente tem que ser humilde, né? Se humilhar perante o Senhor e reconhecer aonde são as nossas falhas, aonde estão os nossos defeitos, né? Porque o Senhor, ele é misericordioso, né? E ele está pronto para nos perdoar, né? Aonde que a gente reconhecer. Isaías reconheceu que tinha os lábios impuros e veio o Senhor com uma tenaz e purificou os lábios de Isaías. Se ele falasse que ele tinha os pensamentos impuros, o anjo do Senhor viria com a tenaz na mente dele, né? Se fosse os olhos, né? Hoje em dia com a internet a gente consegue acessar muitas coisas, né? Então a gente tem que estar vigiando tudo que a gente tem em nossa mente. Então, irmãos, a área que você precisa, né, de restauração, a área que você precisa, né, de libertação, você fala para o Senhor. Amém? Assim como Isaías fez. Senhor, eu habito num povo de lábios impuros e tenho os lábios impuros. Senhor, então você fala onde é que é a sua fraqueza. Fala onde é que é a sua fraqueza, que só assim Jesus pode te ajudar. A segunda característica, o segundo aspecto que eu notei é que uma pessoa que quer imitar Jesus é uma pessoa que compartilha o Evangelho. É uma pessoa que quer fazer com que o Evangelho cresça, né, que o reino se expanda. E eu consigo ver isso na mulher samaritana. Jesus teve um encontro com a mulher samaritana, né, um encontro aleatório. Ele manda os discípulos ir comprar pão na venda lá no mercado, no armazém. E Jesus vai sozinho por um caminho, que era o caminho mais longe, que era o caminho mais perigoso. Mas Jesus, ele tinha um encontro marcado. Jesus tinha um encontro com uma mulher que aos olhos da sociedade ela já tinha 5 maridos e aquele sexto ainda também não era dela. Então Jesus, ele marca esse encontro com essa mulher e em questão de 5 minutos ela foi para buscar água, ela jogou o cântaro fora, né, e foi na cidade, né, foi onde é que ela morava, né, para compartilhar. Vem cá ver, tem um homem que me disse tudo que eu fiz, tem um homem que é profeta, tem um homem que sabe dos meus erros, sabe das minhas falhas, mas não apontou o dedo para mim. E esse homem está aqui, ele está lá no seu quarto, né, Mateus 6,6, abra sua porta, né, e o Senhor que te vê em secreto, né, você pode orar para ele, pode orar aí em pensamento, né, o Senhor está pronto para nos ajudar nos nossos erros, nas nossas falhas. Outro compartilhador, né, que eu vejo na Bíblia é Timóteo, né? Paulo, ele dá umas instruções para Timóteo, né? Pregue em tempo e fora de tempo, né? Exorte, reprima, né? Então, Paulo, ele tem essa característica de formar líderes igual ele para que o reino de Deus esteja avançando, para que o reino de Deus cada vez cresça mais, né? E 1 Timóteo, não precisa colocar aqui, José, 1 Timóteo 4, do verso 12 ao 14. Paulo, ele dá muitos conselhos a Timóteo. Se você quiser ler as cartas 1 e 2 Timóteo, né, são as cartas pastorais. Paulo, ele está entregando o bastão para Timóteo, então tudo que ele ensina ali, né, serve para mim e para você, né? Paulo diz para ele, procure se apresentar como um obreiro aprovado, né? Procure, e aqui é o versículo que eu falei, 1 Timóteo 4, 12 e 14, diz assim, ó: ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza, né? Então o apóstolo Paulo, irmãos, ele não está interessado, se eu ensinar o fulano, né, ele vai ser melhor que eu. Não, irmãos, ele quer é que o reino cresça. Então, se tu ensinar alguém, né, é para em prol do reino, não precisa ter esse medo, né? Ele vai crescer, ele vai ficar no meu lugar. Não é assim que funciona o reino de Deus, né? Em Romanos também, um compartilhador, ele não se envergonha do evangelho, né? Porque eu não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação, tanto daquele que crê, né, tanto do judeu, tanto do gentil. Então o evangelho de Deus, ele é poder de Deus,
né? Eu e você não podemos estar nos envergonhando do Evangelho, né? O Evangelho foi um preço pago e um preço caro. Foi um preço de sangue na cruz do madeiro, né? Aquela cruz tinha o meu tamanho, tinha o seu tamanho. Era nós que merecíamos estar lá, mas Jesus, né, devido à sua graça abundante, né, ele se fez maldito para que eu e você sejamos benditos. Ele se fez pecador para que eu e você sejamos salvos. Aleluia. Essa graça de Deus, irmãos, é uma graça imerecida. Eu e você merecemos o inferno, mas somente a graça de Deus nos permite, né, nos dá acesso a morar na eternidade. Aleluia. E eu quero morar na eternidade. Outra coisa que a gente pode observar, né, o terceiro e último ponto, é que Paulo, um imitador de Jesus, né, tem que ser uma pessoa humilde e grata. Eu quero que o Josi coloque no telão, por favor, 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 2 ao 10. Paulo, ele se intitula como o menor dos apóstolos também, né? Isso é uma característica de alguém que é humilde, né? De todos os apóstolos ele se considera o menor, né? Mas do Novo Testamento ele escreveu 13 livros. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que o homem não é lícito falar. Deus, assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quis gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim, mas do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para que me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então eu sou forte. Então, irmãos, Paulo, ele foi ao terceiro céu, ele foi ao paraíso, ele ouviu coisas que o olho não viu, ouvido não ouviu, e mesmo assim ele manteve a humildade. Ele fala: eu não sei se foi num corpo, eu vi um homem, ele falou, ele não disse fui eu. Ele diz: eu não sei se foi em corpo, eu não sei se foi em espírito, eu não sei se foi em visão. Então Paulo, ele teve essa revelação, ele teve coisas insondáveis que eu e você, né, ainda não tivemos, mas eu creio que nós, com a intimidade que o Dani falou, né, que Deus procura homens íntimos dele, nós teremos revelações insondáveis. Eu e você veremos coisas que olhos não viram. Eu e você ouviremos coisas que ouvidos não ouviram. Mas para isso nós precisamos ser amigos de Deus. Amém? Então Paulo, ele diz também que dos apóstolos ele é o menor, né? Paulo tem um versículo também muito lindo que ele fala que o viver é Cristo, o morrer é lucro. Ele fala que ele sabe passar necessidade, ele sabe passar fartura. Então Paulo, ele teve tantas experiências extraordinárias e incríveis com Deus, que ele fala que dos pecadores ele é o maior. Então Paulo é um homem extremamente humilde. Ele fala também: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Então, imitadores de Jesus têm que estabelecer, têm que olhar para dentro de si e ver aonde que está, né, o ponto que precisa ser mudado, aonde que a gente precisa melhorar,
porque é só Ele que vai dar graça, né? É só Ele que capacita, é só Ele que ensina. E para finalizar, vamos colocar de pé, irmãos. Um imitador de Cristo, né? Ele acredita em pessoas, né? Um imitador de Cristo, ele vê Pedro, né, desacreditado. Eu não quero mais saber de ministério, eu vou voltar a pescar, né? Um imitador de Jesus, ele vê um monte de ossos secos. Ele vê a situação financeira na sua casa indo de mal a pior. Ele vê a enfermidade bater na porta. Ele vê todas essas coisas. Mas ele profetiza. Ossos, tendões, nervos, pele, voltem a viver. Irmãos, eu e você temos autoridade para profetizar. Eu e você temos autoridade para mandar o inferno embora. Nós temos autoridade, irmãos, para curar enfermos. E você é poderoso, irmãos. Quem habita dentro de você é aquele que pisou há 2022 anos atrás, que mandava cego enxergar, que mandava morto ressuscitar. Esse mesmo que fez Lázaro, que o Dani falou, ressuscitar, ele habita dentro de mim e dentro de você. Eu e você devemos usufruir desse poder. Imitador de Jesus acredita naquele que ninguém mais acredita. Aquele lá é um drogado. Aquele lá, o casamento dele já era. Aquele lá só sabe falar mal dos outros, né? Mas a gente tem um advogado fiel, né? A gente precisa reconhecer. Culto de jovens sábado aqui, né? Foi uma pedrada no nosso coração, porque muitas vezes a gente pensa que a gente tem que ser o certinho, né? E que aquilo que a gente fez de errado ou deixou de fazer vai haver condenação. Mas a gente, irmãos, enquanto a gente está vivo, a gente pode remir tudo aquilo, né, que ficou para trás, né? A gente é falho, irmãos, a gente é ser humano. Jesus escolheu pessoas ruins ali. Era tudo gente ruim, irmão. Era tudo gente invejosa. Quem será que é o maior entre nós aqui? Ô Senhor, se o Senhor quiser, vamos mandar descer fogo do céu, vamos matar todo mundo aqui. Era gente ruim, irmãos. Eu tenho certeza que eu e você somos melhores, né? E o Espírito Santo, ele está habitando em nós. Então, nós podemos ser o diferencial. Nós podemos fazer aquilo, né, que a gente deixou de fazer, né? A gente pode retornar, a gente pode retroceder, a gente pode se humilhar, a gente deve se humilhar e consertar o que precisa ser consertado. Talvez você entrou hoje aqui pela essa porta achando que estava tudo acabado. Não, o meu emprego eu não quero saber mais, né? O meu marido não dá mais, eu não quero mais saber. A minha esposa já era. Essa enfermidade veio para a morte. Mas como o Dani falou, tudo isso que está acontecendo é para que o nome de Deus seja glorificado. Amém? Irmãos, a palavra diz: ainda que uma mãe esqueça do seu filho, Deus não esquece. Se a sua mãe esqueceu de você, se o seu pai, o seu marido, a sua sogra falou palavras que te magoaram, né? Lá na tua infância, um parente seu te magoou, né? Você sofreu um abuso, você precisa liberar perdão. Jesus está aqui hoje. Se a palavra falou com você, vem até aqui à frente, irmãos. Nós vamos estar orando. Amém. Irmãos, esse momento é momento de humilhação, é momento da gente estar reconhecendo as nossas falhas, né? Então, irmãos, vem aqui à frente que vai ser liberado cura sobre a sua vida. Vai ser restaurado coisas que precisam ser restauradas aqui nessa noite. Quem quer ser um imitador de Jesus, por favor, irmãos, vem até aqui à frente. Tenha uma vida extraordinária.
Tenha uma vida nova em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo falou, as coisas que ficaram para trás, eu esqueço, né? Porque eu já estou crucificado e Cristo vive em mim. Aleluia. Ei, irmãos, não há condenação para aquele que crê em Jesus. Jesus tem uma nova história para a sua vida. Jesus tem um renovo para a sua vida. Ei, irmãos, você que não sente o Espírito Santo há muito tempo, peça a Ele aqui nessa noite. Peça renovo, irmãos. Você que não foi batizado e quer ser batizado, vem aqui na frente agora. Amém? Vamos estar orando? Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por cada pessoa que saiu da sua casa hoje, Pai, para estar aqui nesse culto, Senhor. Ô Jesus, que vidas sejam transformadas aqui nessa noite. Que o Senhor venha mover as águas, Senhor, aquilo que precisa ser movido, Pai. Ô Jesus, que toda condenação, que toda mentira que está sobre a vida dos meus irmãos, Pai, seja quebrada e anulada agora pelo sangue de Jesus, Pai. Nós te pedimos, Senhor, dê experiências novas, Pai. Espírito Santo de Deus, vem com teu fogo, purifica, Senhor, a tua igreja, Pai. Ô Senhor, aquele que deseja ser batizado no Espírito Santo, que seja batizado em nome de Jesus, Pai. Aquele que veio em busca de cura, Pai, seja curado agora em nome de Jesus, Senhor. Te pedimos, Senhor, faz um milagre aqui nesta noite, Pai. Aleluia, Senhor. Vai movimentando, Senhor. Usa, Senhor, teus servos aqui, Jesus. Ô, Pai, cria em nós, Senhor, um coração de servo. Um coração que quer imitar Jesus. Ô, Espírito Santo de Deus, o Senhor nos prometeu que o Senhor viria. Nos últimos tempos, o Senhor desceria sobre toda a carne. Aleluia. Vossos jovens, vossos velhos teriam visão, iriam profetizar. Espírito Santo, nós te pedimos, mova neste lugar. Mova neste lugar. Tens liberdade aqui, Senhor. Vem com a tua glória, Senhor. Derrama o peso da tua unção aqui nesta noite, Pai. Oh, Jesus, que possamos ter vidas transformadas, que possamos ter vidas, Senhor, mudadas pelo teu Espírito, Senhor. Não queremos mais, Senhor, viver na mesmice, Senhor. Nós queremos ser teus imitadores. Nós queremos viver para a honra e glória do teu nome, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por cada vida, Senhor, por cada renovo que o Senhor vai dar aqui nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.